Deuteronômio 4:7, o que está escrito? Vou precisar de alguém com o Tanakh aberto mais pra frente, mas por enquanto eu vou lendo. Não, faz mal. Hoje vamos estudar do Midrash Rabbah, ok? Do Devarim Rabbah, de algumas coisas que está lá no capítulo 2, então vocês prestem bem atenção. Sefer Devarim, capítulo 4, versículo 7, diz o seguinte: pois qual grande nação há que possua um Deus tão próximo quanto Adonai, nosso Elohim, que a atende como Ele sempre nos atende quando o chamamos? Olha só. É verdade. Aqui Moisés, ele fala que nação existe comparável a Israel, que possui um Deus que não apenas está tão próximo, como sempre atende quando Israel o chama. Sempre atende. Aí que está a pergunta: a sua oração sempre é atendida? E você considera Hashem um Deus distante ou um Deus próximo? Olha só. Tem dois fatores aqui cruciais. Hashem próximo, pois é comum vermos Hashem distante, e Ele atendendo sempre nossas orações, né? Esse é um versículo muito poderoso, e a gente pergunta: puxa, como sabemos, como somos capazes de termos Hashem próximos a nós, de compreendermos a proximidade de Hashem, e como as nossas orações podem ser sempre atendidas? Você acha que é um grande mistério, né? Quem não se questiona a esse respeito? Né? E a resposta para isso está no versículo anterior, em Deuteronômio 4:6, que fala o seguinte: os observem fielmente. O que seria esse? As mitzvot. Observem fielmente as mitzvot, pois elas serão a prova de vossa sabedoria e vosso discernimento perante os outros povos, os quais, quando ouvirem sobre essas leis, dirão: certamente essa grande nação é formada por pessoas sábias e que possuem discernimento. Ou seja, há uma condição para Hashem responder todas as suas orações, e há uma condição para Ele estar próximo de você. Qual é? Não. Sabedoria. Só que para ter sabedoria, tem que obedecer. Se você não desenvolve sabedoria, você nunca vai ter suas orações sempre atendidas. E é muito interessante, porque o que é sabedoria? Né? O que é sabedoria? O problema é que a sociedade, a gente tem uma ideia, uma definição de sabedoria, que é um acúmulo de conhecimento das ciências naturais. Né? Então, quanto mais uma pessoa é versada em determinado assunto, por exemplo, o cara é muito bom em engenharia, em uma área específica da engenharia. Eu fiz engenharia química, eu fiz engenharia de materiais, me especializei em polímeros. Então quer dizer que eu sou um grande sábio em polímeros, porque eu tenho uma baita de uma especialização em uma área? Ou eu sou uma pessoa só cheia de conhecimento, cheia de teoria em uma determinada área? Uma pessoa que faz medicina, estuda lá 6, 7, 10, 15 anos, ele tem uma área bem específica. Ele é um homem sábio? Ou ele é um homem com muito conhecimento? Aqui que está a questão: a gente não pode confundir conhecimento com sabedoria. Você pode passar 50 anos numa faculdade, isso não vai fazer você um homem sábio. Vai fazer um grande conhecedor de determinados assuntos, mas não necessariamente um sábio.
Você tem que entender, isso tem que ficar bem claro na cabeça da gente. E Moisés, a Torá explica o que é sabedoria. Sabedoria só é atingido de uma forma, observando as mitzvot. Não tem jeito, ele fala aqui. O que está escrito assim? Olha, observem fielmente o que é a Torá, pois ela será a prova de vossa sabedoria. Ou seja, só existe uma sabedoria, que é a sabedoria espiritual. Quando você atinge a sabedoria espiritual, você se torna capaz de explicar a criação. E quando você entende a criação, você entende o mundo que você vive. Ciência natural se torna algo óbvio para você, mesmo que você não tenha conhecimento em determinadas áreas. Tá? Isso é uma coisa que tem que ficar bem claro. E onde a gente pode... E é engraçado porque a Torá fala isso em outro lugar também. Se você ler lá em Êxodo 24, 7, Moisés vem com a Torá do Monte Sinai e ele apresenta a Torá ao povo, certo? E o que o povo fala? Naaseh venishma, faremos e ouviremos. Esse ouviremos do verbo lishmoa, ele também significa entender. Entender à luz da sabedoria. O que o povo está falando? Faremos e depois teremos sabedoria. Então, está condicionado a Torá para receber sabedoria, não tem jeito. Tem muitas pessoas mais voltadas a algumas outras religiões, que também tem a Torá, por exemplo, no livro, como livro sagrado, que falam que a sabedoria ela vem pela oração. Salomão, como é que Salomão obteve sabedoria? Ele orou. Na verdade, Salomão não orou por sabedoria. Não sei se vocês sabem a história. Hashem apareceu para ele em sonho e falou para ele: o que você quer? Ele falou: me dá sabedoria. Ele não orou por sabedoria. E por que Hashem apareceu para ele em sonho? Por quê? Porque ele construiu o templo. Ou seja, ele obedeceu o mandamento de Hashem. Por que Salomão recebeu sabedoria? Porque ele pediu? Não. Porque ele orou? Não. Porque ele obedeceu. Simples. Então, muitas pessoas falam: tem que orar por sabedoria. Você pode orar o que você quiser por sabedoria. Não tem como. Não é isso que a Torá ensina. O povo de Israel não falou assim: oremos e ouviremos. Ele falou: faremos e ouviremos. Primeiro faz. Moshe fala: obedeça, observe-os e os povos virão a sua sabedoria. Ele não fala: orem. Esse é o primeiro ponto. Uma outra definição: a sabedoria espiritual vem quando você lê a Bíblia de capa a capa. Ler a Bíblia sem discernimento, sem sabedoria, não se difere muito de você ler algumas outras, tipo ler o Moby Dick, por exemplo. É um agregado de história. Se você não entender que a Torá, as histórias de Torá é uma grande vestimenta, você vai estar lendo contos. Mas como é que eu faço para enxergar? Sabedoria. E como é que eu tenho sabedoria? Obedecendo. Então é uma coisa ligada à outra. Não tem como você desvencilhar a obediência com estudo, com entendimento, com sabedoria. Tá? Para que serve a sabedoria? Aí que está o ponto. Você obedece a Hashem, você recebe sabedoria. O que você faz com ela? Você é uma pessoa melhor. Você não precisa de sabedoria para ser uma pessoa melhor. Você precisa só de bom caráter. Para que serve a sabedoria? Primeiro vamos analisar como percebemos se temos sabedoria. Existe uma obra de um rabino chamado Yaakov Tzvi
de Mecklenburg. Essa é uma obra raríssima de se achar, eu tenho só alguns pedaços dela. Ela chama Haktav veHakabalah. Tá? Eu tenho uns pedaços dela e eu traduzi aqui e ele fala o seguinte sobre o homem que recebe sabedoria. Ele fala o seguinte, tá lá, Haktav veHakabalah, sobre o Sefer Devarim. Está escrito assim: o coração do homem que não possui sabedoria será incomodado pelas suas necessidades e negócios, e se tornará confuso pelos acontecimentos que há no mundo. Presta bem atenção, que isso cai bem no que está hoje. Esse livro foi escrito no ano 1400. Contudo, o homem que inclina seu coração à Torá e medita sobre ela dia e noite, causará seus pensamentos a se voltarem a outras coisas. E com isso, seu coração se elevará acima de todas as coisas. Quando esse homem se deitar à noite, ele não prestará mais atenção ao que necessita, mas sim às coisas do alto, coisas que possuem maior valor. Quando o coração se foca nas coisas do alto, tudo se tornará mais fácil ao homem, e suas ações refletirão sua confiança em Hashem, e sua alegria em servir ao Mestre. Sua mente não estará mais presa aos conceitos humanos, e seu intelecto será adoçado pelas palavras de Torá. Por quê? Porque este homem tem sabedoria. Olha que fantástico. Isso é fantástico. Qual é o sinal da sabedoria de Hashem? Olha só, primeiro você pega a Torá, você estuda, você aprende, você obedece, você recebe sabedoria. A sabedoria não é necessariamente você ter conhecimento de tudo. A sabedoria não é um estado mental ou psicológico. A sabedoria é um estado de espírito. Olha só, isso vai completamente contra com aquilo que nós estamos acostumados a ouvir. Vocês estão entendendo? A sabedoria, ela não está vinculada à sua mente. Ela está vinculada ao seu ser, à sua visão de mundo, a como você vive. A sabedoria, ela te desliga dos problemas desse mundo. Se você está muito eu estou preocupado com os meus negócios, eu estou preocupado com a crise do mundo, eu estou preocupado com as pandemias, isso é a prova cabal que te falta a sabedoria, por mais conhecimento que você tenha. Agora eu lhe pergunto, uma pessoa que estudou 50 anos numa faculdade, ela está isenta de preocupação? Isso mostra que a sabedoria não está vinculada a conhecimento. Estão entendendo? Então, hoje eu pergunto, quem tem sabedoria? Quem não se preocupa com o pão que vai colocar na mesa no dia seguinte? Quem não se preocupa com o colégio dos filhos? Quem não? Né? Somos nós sábios? Quando você deita para dormir, você pensa no quê? Você pensa, como eu posso fazer uma tzedakah amanhã? Como eu posso melhorar o meu avodat Hashem? Que parte da Torá eu vou estudar? Antes de dormir eu vou meditar no que eu estudei hoje? Ou você fica pensando, puxa, eu estou com um problema no trabalho, puxa, eu não estou conseguindo pagar a parcela, puxa, o que eu vou comer amanhã? Isso é uma grande balança para ver o quão sábios nós somos. Agora eu pergunto novamente, para que a sabedoria? Devarim 4:7. Pois qual grande nação há que possua um Deus tão próximo quanto Adonai, nosso Elohim, que a atende como Ele sempre nos atende quando o chamamos. Ou seja, Hashem só está próximo e só atende, ou melhor, sempre atende, quando a pessoa possui sabedoria. É pré-requisito. Quanto mais você se preocupa com os teus afazeres,
mais distante Hashem se torna. Isso é um pouco óbvio, se a gente parar para pensar. Quanto mais preocupado com os teus afazeres você, quanto mais nos seus afazeres você se engaja, menos Hashem atende a sua oração. Por quê? Porque Hashem não ajuda, Hashem faz. Quer ser ajudado, se você está fazendo, se ele também fizer, ele vai te ajudar. E não é a intenção. Tem um porém aqui. Por quê? Ou para quê precisamos de sabedoria? Para Hashem atender às nossas orações. Na verdade, ainda tem um inteirinho no meio. Estudo da Torá, observância da Torá, sabedoria. E Hashem atender às nossas orações. Porém, entre sabedoria e atender às nossas orações tem mais um porém. Tem mais um passo a ser dado. Isso a gente precisa entender. Esse versículo 4:7, Moisés, ele está justaposto aos próximos versículos onde Moisés vai falar sobre idolatria. Por que Moisés abre o tema idolatria falando de sabedoria, de Hashem sempre nos atender, antes de entrar em idolatria? Tem alguma coisa aqui envolvida com idolatria? Vamos tentar entender. O Midrash, Devarim Rabbah, fala o seguinte, 2:10. Rabi Yehudá bar Rabi Simone disse: Você verá que um ídolo está próximo, mas está distante. Enquanto o santo, bendito seja, está distante, mas está próximo. Em qual sentido que o ídolo está próximo? Um idólatra faz um ídolo e o herege e o coloca dentro de sua casa, próximo a ele. Portanto, o ídolo está próximo. E por que o ídolo está distante? Como está escrito em Isaías 46:7. Mesmo que você clame a ele, ele não te responderá. Aqui ele fala de Hashem está próximo. E o Midrash fala de algo bem interessante. Ele compara Israel com o idólatra. E ele fala que o ídolo, como é que o ídolo está próximo? Porque você vai, fabrica o ídolo e põe lá do teu lado. Ele está do teu lado. Mas ao mesmo tempo ele está distante. Por quê? Porque ele não te responde. Agora Hashem, mesmo que pareça que está distante, ele vai te responder. Tá? É isso que o Midrash está fazendo. Agora, a pergunta é, saindo um pouco do assunto de sabedoria, o que leva uma pessoa a fazer um ídolo? O que leva uma pessoa à idolatria? Existem alguns motivos cruciais. Tá? O principal deles é a falta de sabedoria. Por quê? Porque é a sabedoria que aproxima Hashem. E quando a pessoa não tem sabedoria, Hashem é distante. O que o homem faz? Ele cria um Deus de acordo com o próprio intelecto, de acordo com aquilo que ele pode explicar racionalmente. Por quê? Para que esse Deus lhe seja confortável. Por isso que é muito mais fácil adorar um Deus que se fez homem do que um Deus absoluto. Por quê? Porque um Deus que se fez homem, com características humanas, é compreensível à nossa mente. E quando esse Deus se torna compreensível à nossa mente, ele se torna confortável. É como se nós o entendemos através das nossas limitações, sem termos que buscar sabedoria. Em outras palavras, servir um Deus
que as nossas faculdades humanas podem explicar, não exige o trabalho de obedecer. Estão entendendo? É cômodo. Isso leva o homem à idolatria. Por isso que deuses que se fizeram como homens exigem ações do coração. Faz como você sente no coração. Enquanto Hashem, que é um Deus que ele está além da capacidade da compreensão humana, ele te põe uma lista de coisas para você fazer. E provavelmente muitas dessas coisas vão te incomodar, porque ele tem muita coisa que você gosta de fazer e você vai ter que falar não. Então não convém. Vamos pegar um Deus que se fez homem, que pensou que nem a gente, que viveu que nem a gente, que comeu que nem a gente, que morreu. É muito conveniente. E o que esse Deus mandou eu fazer? Ele mandou eu amar. Eu amo. Estamos de boa. Estão entendendo o que eu estou falando? Então a idolatria, o que leva o homem à idolatria? A necessidade de compreender o seu objeto de idolatria. Ou melhor, a necessidade que seu objeto de idolatria lhe seja útil. Eu preciso adorar um Deus, Has Veshalom, que me seja útil. E para me ser útil, ele tem que pensar conforme eu penso, ele tem que acreditar conforme eu acredito, ele precisa gostar das coisas que eu gosto, e eu preciso ser capaz de compreender. Por isso que o Midrash fala, esse ídolo vai estar próximo. O Midrash usa a proximidade física como exemplo, mas a gente tem que entender como a proximidade psicológica. O Deus que está próximo, o ídolo que está próximo, é aquele que você consegue compreender com a tua capacidade humana, sem sabedoria. Esse, o profeta Isaías fala, nunca vai te atender. Por isso que Moisés fala, ele fala sobre um Deus que sempre atende. Hashem sempre te atende? Sempre te atende? Responde com você. Opa! Será que tem alguma idolatria aí no meio? Estão entendendo o que eu estou falando? Isso que a gente está falando é bem sério. Aqui Moisés fala, Hashem sempre atende. Se ele não está sempre atendendo, tem alguma falha no processo. E se tem alguma falha no processo, a Torá já está revelando que falha que é essa, idolatria. Será que você não está definindo Hashem na tua cabeça de uma forma racional? Humanamente racional? O que é comum a todos os seres humanos? Se sim, é porque lhe falta sabedoria. Se lhe falta sabedoria, é porque lhe falta obediência. Se lhe falta obediência, é porque lhe falta estudo da Torá. Por isso que Rashi fala, quem nega a Torá admite idolatria. Por quê? Porque é na Torá que está a fonte de sabedoria. Se você não possui sabedoria, mesmo que você sirva a Hashem, mesmo que você sirva ao Deus de Israel, mesmo que você creia na unicidade de Hashem, eventualmente você vai procurar compreendê-lo através das suas faculdades humanas. E quando você o faz, e você atribui a Hashem uma característica que ele não possua, por causa da sua limitação, da sua pessoa, limitação, você modifica Hashem. E Hashem modificado não é Hashem. Se torna um ídolo. E o que acaba acontecendo? Você acaba adorando esse ídolo.
Estão entendendo? Olha só. Davi disse perante o santo bendito seja, mestre do universo, quando os idólatras do mundo vierem perante ti para clamarem, eles não vêm perante ti de coração cheio. O que isso quer dizer? Que eles estão atrás de Hashem, porém não compreendem Hashem. Então não é Hashem na forma completa. E o que acontece? E por que eles vêm a Hashem? Olha só o que ele está perguntando. Por que eles vêm a Hashem? Porque primeiro eles vão aos seus ídolos e suplicam a eles, mas os ídolos não os respondem. E quando percebem que estão em sérios problemas, eles vêm perante o Senhor. Quantas vezes já vimos isso? Isso aqui é extremamente atual. Isso aqui estamos falando de coisa de mais de 2000 anos, isso aqui é extremamente atual. Você como ser humano não muda. Então eu te peço, Davi falando para Hashem, não os responda. Isso vimos em Salmo 18:42. Davi pedindo para Hashem não responder os idólatras. Primeiro eles vão aos seus ídolos, mas isso não funciona. Então eles vêm perante ti e clamam a ti, e o Senhor não os responde. Então Davi continua. O que faz essas pessoas? Eles vão até os seus ídolos. É impressionante. As pessoas vêm procurar Hashem sempre, principalmente o pessoal de Goim, com o rabo no meio das pernas, desculpa a expressão. Por quê? Serviam o Deus deles, serviam os ídolos. Começou a ter problema. O que eles fazem? Vamos ver o Deus dos judeus, vamos ver o Deus de Israel, vamos pegar a Torá, vamos tentar fazer uma coisa ou outra. No fundo eles reconhecem que só Hashem é Hashem. Nem o Deus que se fez homem pode ajudá-los. Mas o que acontece? Eles pegam a Torá como solução de problema. Já falei isso muitas vezes para vocês. E quando você pega a Torá como solução de problemas, e não para a obtenção de sabedoria, Hashem não vai responder. E quando Hashem não responde, o que acontece? A pessoa volta para a idolatria. Esses pássaros depois saem no vídeo. Então, coisa bem clara. Só tem um jeito de você se aproximar de Hashem. Só tem um jeito de você ter suas orações sempre atendidas. Eu não estou falando que Hashem vai te dar sim para tudo. Ele pode te dar ou não, mas ele vai te falar ou não. Vocês estão entendendo? Vai ser respondida. Pelo menos ouvir um não é melhor do que você ficar ali batendo na porta que nunca vai se abrir. Você sabe que não. Moshe orou, Hashem, posso atravessar esse Jordão? Hashem falou não. Tá bom. Falou não. E tem um próximo. Deus próximo da gente. Não tem melhor jeito de você compreender a proximidade de Hashem senão através da oração. E como é que você chega nesse ponto?
Quando você tem sabedoria suficiente para o quê? Compreender a Hashem. Compreender a unicidade de Hashem. E como é que você sabe quando você tem essa sabedoria? Quando você consegue totalmente e automaticamente se desligar dos problemas do mundo. Quando você conseguir levar uma vida que, por mais difícil que aparentemente seja, você sabe que você tem mais coisas com que se preocupar. Quando você conseguir desligar a sua cabeça do pão que você vai colocar na mesa, e você se preocupa com a mitzvah que você vai fazer amanhã, ou com a porção que você vai estudar, significa que você está preparado para compreender a Hashem. E se você está preparado para compreender a Hashem, você se livra da idolatria. E isso é meio óbvio, porque se você se desliga das coisas do mundo, você não vai cair, se você não tem o risco de cair na idolatria do dinheiro, do poder, das posses, dos bens. Idolatria aqui não é só uma figura de um ser, mas são diversas coisas. Então a obtenção da sabedoria, conforme, ela é inversamente proporcional à idolatria da sua vida. Quanto mais sabedoria, menos idolatria. Quanto menos sabedoria, mais idolatria. Não existe neutro. Não existe meio termo. E para obter sabedoria, estudar a Torá não adianta. Ensinar a Torá não adianta. Ler a Bíblia de capa a capa não adianta. Ir no templo, ou seja lá onde for que as pessoas vão, não adianta. Adianta você seguir os mandamentos. Ah, mas os mandamentos são só para judeus. Tá bom, então deixe só os judeus sábios. Fique na sua idolatria, na sua ignorância, mas aproveite a costelinha. Certo? Isso é uma coisa pra gente pensar muito sério. Beleza, pessoal? Então é isso aí.